será uma mensagem diferenciada do que nós costumamos trazer. Como nós temos a intenção de ser uma igreja missional é aquela que ela vive a missão, ela está em constante missão, ela não vai à missão, ela é a missão. E com esse entendimento, nós cremos que a igreja, ela deve ser participante ativa da sociedade. Ela não é separada da sociedade. E um dos assuntos que cabe na mensagem, na verdade são muitas coisas que nós poderíamos falar nessa noite, mas eu tenho que me deter alguns pontos. Mas isso é fundamental. A igreja estar dentro da sociedade, trabalhando na sociedade, cada irmão, cada membro, sendo cristão na sociedade. Aquilo que eu tenho falado, que aqui na igreja nós todos somos crentes, e isso é muito tranquilo ser crente aqui na igreja, e nós expressamos a nossa fé aqui na igreja. Mas também devemos expressar nossa fé lá na rua, no mundo secular, no trabalho, onde a gente se encontra. E expressar a fé lá onde a gente se encontra não é fazer um culto onde a gente se encontra, não é dar glória a Deus onde a gente está, não é fazer uma oração onde a gente se encontra, mas é exercer a fé, é ser esse cristão lá fora. Só que isso só começou a acontecer a partir desse momento que nós vamos falar hoje. Então eu quero ler primeiro Romanos, capítulo 1, versículo 17. Apenas esse versículo para começar. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Você pode fechar sua Bíblia, depois nós vamos ler alguns versículos que vai estar no telão para você estar acompanhando. Mas você pode depois estar investigando, como eu falei no último culto, aquilo tudo que nós vamos falar aqui. Então, o que nós vamos falar hoje é o que se celebra dia 31 de outubro, que não é o Halloween, não é a festa das bruxas. Na verdade, a festa do Halloween, ela entrou no Brasil de alguns anos para cá, e isso a gente entende que é um plano de Satanás justamente para ofuscar essa data de 31 de outubro, que é a data que você recebeu, todo mundo recebeu aqui uma lembrancinha da Reforma Protestante. 31 de outubro de 2017 foi quando se iniciou, historicamente, a data que se escolheu para celebrar a Reforma Protestante. Então nós vamos falar nessa noite do legado da Reforma Protestante. O que a Reforma trouxe, não só para o ambiente igreja, mas o que a Reforma trouxe para a sociedade, para todos nós, para a sociedade de uma forma geral, porque ela foi um marco na história. A Reforma Protestante é considerada o segundo maior evento da igreja. O primeiro foi Pentecostes, lá em Jerusalém, a descida do Espírito Santo, e o segundo maior evento da igreja é considerado a Reforma Protestante de 1517, que foi pregada, tarimbada por Martinho Lutero, que foi um dos reformadores, entre outros que aconteceram naquela época. Uma reforma, uma revolução que Deus fez na igreja naquele momento. Então nós vamos falar nessa noite um pouco sobre isso, como surgiu a reforma, o que levou até a reforma, o que a reforma trouxe para nós como igreja, e o que a reforma trouxe para nós como sociedade. Porque, como eu estava dizendo, sobre nós sermos missionais, uma igreja missional é uma igreja que interage com a sociedade, é uma igreja que faz pela sociedade, expande o reino de Deus através da pregação da palavra e da mentalidade transformada pela palavra, onde nós somos transformados e vamos exercer lá fora. Então, a partir da reforma, muita coisa mudou no mundo todo, por causa da Reforma Protestante. Então a primeira coisa que nós vamos ver é que, por que nós somos protestantes?
Por que nós não somos católicos apostólicos romanos? Nós somos protestantes, aqueles que protestaram contra Roma, que protestaram contra a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí surgiu a Igreja Evangélica, a Igreja Protestante. Na verdade, o termo católico ele se desgastou, mas todos nós somos católicos. Não pela igreja original, mas é que a palavra católico quer dizer universal, quer dizer de todos. Então todos nós pertencemos à Igreja Universal de Cristo. Todos nós pertencemos à Igreja de Cristo, e isso se chama Igreja Católica. Só que nós não somos romanos, que foi o que aconteceu com a Igreja Católica Apostólica, e depois se tornou a Igreja Romana. Porque ela iniciou com os apóstolos, nos primeiros séculos, com os pais da igreja, que eram homens que substituíram os apóstolos, e foram pregando a palavra e espalhando essa palavra pelo mundo todo. E ela foi caminhando, até que no ano 300, no século IV, 312, surgiu Constantino, que era um perseguidor da igreja. A igreja foi intensamente perseguida por Domiciano, por Nero, por Diocleciano. Foram perseguições terríveis, de pessoas sendo decapitadas. Nero, ele cravava lança nos cristãos, botava fogo neles para iluminar o seu palácio, o jardim do seu palácio. Era homens e mulheres pegando fogo, e eram cristãos. Então a igreja passou por uma perseguição terrível, até que chegou Constantino, que Constantino tem uma visão, e ele vence a guerra por aquela visão. A partir daquela visão, então ele diz: acabou a perseguição aos cristãos, agora todo o império deve se tornar cristão. Nós não vamos mais perseguir os cristãos, porque Jesus nos ajudou a vencer a guerra. E a partir dali agora a igreja passa a fazer parte do império, passa a fazer parte então agora do império. Então agora não existe mais perseguição, agora todo mundo passa a se converter. Porém, os motivos também estão sendo tortos, errados, porque Constantino oferecia dinheiro para quem se convertesse, para quem se batizasse. Então tinha aquela multidão indo se batizar. Ele mesmo foi se batizar no fim da sua vida. Mas a igreja continuou caminhando, e foi caminhando. Só que no decorrer dessa caminhada, ela foi se distorcendo, ela foi se afastando da verdade, ela foi buscando outros métodos, ela foi buscando aí as questões que foram saindo fora da palavra. A adoração aos ídolos, por exemplo, surgiu através de Gregório, que por causa de uma escola bíblica dominical, eles pregavam para os camponeses eram pessoas incultas, não tinham escolaridade, não entendiam muita coisa, difícil de entender. Então, para facilitar o entendimento de todos, foi construído, então foi feito, estátuas, imagens, para mostrar quem era quem. Esse é Pedro, esse é Paulo, esse é Jesus, a cruz está aqui e tal, e ensinando, como um ensino. Porque a igreja, você que vai fazer o seminário dos 10 mandamentos, você vai aprender que não é pecado fazer a imagem, é pecado adorar a imagem. Então foi feito para que aquilo servisse de instrução, até que um dia alguém resolveu se ajoelhar perante a imagem, e aí surgiu milagres, e aí surgiu a adoração às imagens. Mas a Bíblia condena, no segundo mandamento: não farás imagens nem no céu, nem de nada do céu, nem da terra, nem debaixo das águas, porque somente a Deus deverás dar culto. Então ela foi se desviando, e aí surgiram muitas coisas, até que chegou ali próximo dos anos 1000, 1200, 1300, 1500, a igreja estava totalmente corrompida, e surge então nessa época questões que foram se tornando pesos, fardos para o povo. Aí surge nessa época as indulgências, porque eles queriam construir a Basílica de São Pedro, e aí Tetzel, que começa a cobrar as indulgências, ele vai cobrar então uma taxa, um valor para perdoar pecados. E aí se poderia perdoar pecados de pessoas mortas, porque o Papa poderia perdoar pecados. Se a pessoa pagasse por aquele perdão de pecados, se um parente morresse e esse parente não teve tempo de confessar, então ele deveria pagar. E aí a frase de Tetzel mais famosa é: tão logo uma moeda caia na caixa, a alma sai do purgatório.
E então as pessoas também poderiam pagar os seus pecados em dinheiro também, por pecados cometidos agora ou depois e até além da morte. Então elas eram salvas pagando as indulgências. E isso começou a tornar um fardo para as pessoas e uma prática totalmente contrária. Então, porque a igreja na época, ela dizia que a salvação se dava não somente pela fé, mas também precisaria de obras para ter a salvação. Se não houvesse obras, não haveria salvação. Então o povo da época praticava só isso, pagando as indulgências, adorando as imagens, seguindo o Papa, porque o Papa ele era infalível. O Papa, a igreja, ela era substituta da obra de Cristo, então a igreja tinha poder de perdoar pecados, e o Papa era o vigário, até hoje é o vigário. O que é vigário? É o substituto, aquele que substitui Cristo. Então a palavra dele é inerrante, a palavra dele é poderosa, a palavra dele, o que ele fala está dito, como se fosse a substituição de um apóstolo, que foi o apóstolo Pedro. Então ele era aquele que tinha a palavra final de abençoar ou não uma pessoa, de condenar ou não uma pessoa. E até que um dia, Lutero, primeiro a conversão de Lutero aconteceu que ele estava estudando para direito, que na verdade na época só existia 3 faculdades, direito, teologia e medicina, mas todos, antes de fazer medicina ou direito, precisava ter uma base teológica. Então o principal era a teologia, o principal era conhecer de Deus, para depois ser advogado, para depois ser um médico. Mas aí Lutero foi ser advogado, e aí um dia ele está viajando, uma tempestade tremenda, ele cai no chão, uma árvore cai sobre ele, raios, e aí ele faz uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me livrar dessa tempestade, eu vou te servir no ministério a vida toda. E aí ele sai bem daquela tempestade, e ele passa a ser um monge agostiniano. E esse monge agostiniano, cheio de problemas, cheio de questões, cheio de dúvidas. Para você ter uma ideia, ele se confessava todos os dias, ele acordava de manhã, ele ia para o confessionário, até que um dia a pessoa que era um amigo dele no confessionário disse: Lutero, por favor, me faz um favor, Lutero, sai daqui e vai cometer um pecado, depois tu volta para confessar. Porque tudo para ele estava vivendo uma loucura, ele não conseguia entender, tudo para ele era pecado. E aí ele diz: não, mas não tem jeito, eu sou pecador. E um dia ele está lendo Romanos. Ele está lendo Romanos e ele está lendo e diz: não tem salvação para mim. Ele toca a Bíblia fora. Ele ouve uma criança cantando longe, dizendo: pegue e lê, pegue e lê, pegue e lê. Ele diz: olha, deve ser Deus falando comigo. Ele pega, abre mais uma vez, abre em Romanos. E aí ele abre em Romanos 13, que diz que ele deve abrir mão de toda a prática pecaminosa e se voltar para Deus. Aquilo dá um choque nele, e ele verdadeiramente se converte. Mas um dia, de novo, ele lendo Romanos, porque ele era um professor agora, ele lê esse versículo que nós lemos. E aí desperta nos olhos dele quando ele vê: o justo viverá pela fé. Ele diz: como assim? Se nós temos que fazer as obras, se nós temos que fazer caridades, se nós temos que fazer as indulgências, se nós temos que contribuir com a igreja, como assim pela fé? Então a igreja está errada. E aí na época tinha uma prática, para quem estava na universidade, para os debatedores, de levantar teses, para essas teses entrar em discussão. E aí levantava as teses, e aí tinha lá a discussão, e ele faz essas teses, as 95 teses, e ele prega na porta de Wittenberg, as 95 teses contrariando a igreja, contestando a igreja, e isso, aí acabou o mundo. E aí a partir disso, surgiu uma briga, uma luta tremenda contra Lutero, uma perseguição, até que chamam ele, e 2 frases famosas que ficaram dele, é quando vão chamar ele, diz: Lutero, te retrate sobre tudo que tu está falando. Ele disse: a minha consciência está cativa ao Evangelho, e eu não me retratarei, a não ser que me prove na Bíblia que eu estou errado. Isso dá um impacto, o Papa fica enlouquecido, manda matar ele, ele foge.
E aí o pessoal vai, e a outra frase que fica famosa, dizem para ele: Lutero, o mundo inteiro está contra ti. Ele disse: não, eu estou contra o mundo. E a partir dali surge a reforma protestante, aí desperta na Inglaterra, desperta na Itália, na França, na Suíça, e vai explodindo, e aí surgem os reformadores, surge então Lutero, Zwinglio, Calvino, John Hus, que foi antes, que deu esse pontapé inicial, John Knox, e aí sim vai se espalhando a reforma, e aí começa a se estabelecer as igrejas evangélicas. Mas algo então que ficou marcado então para a reforma protestante foi o chamado 5 solas, que está nessa sua marca-página aí, que são os 5 solas da reforma, que eu quero falar um pouco sobre eles hoje, que foi aquilo que trouxe de legado para a igreja, a mudança, a reforma para a igreja. Então o primeiro sola se chama sola scriptura, somente a Escritura, e está em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Todas as 5 solas, tudo aquilo que foi sendo firmado e se contestou contra a igreja romana, foram com bases bíblicas. Porque uma diferença da igreja romana até hoje é que a igreja romana diz que a igreja está acima da Bíblia, não a Bíblia acima da igreja. E isso é totalmente infundado. Então esse texto vai trazer então que a palavra, ela é inspirada por Deus e ela é útil para a nossa instrução. Então ela é o nosso único manual de fé e prática. A palavra é a única regra que nos guia, que nos conduz na nossa fé, na nossa vida diária, na nossa prática diária, na nossa devoção. Não mais a tradição, não a instituição, não a autoridade religiosa, não ao Papa, não ao bispo, não ao padre, não ao pastor, somente a Escritura. Não a revelação, não a outros livros. Somente a Escritura. Se a Escritura não está dizendo, porque não é. Se a Escritura está dizendo, é porque é. Então somente a Escritura é o que nos dá base, é o que nos conduz. É por isso que a partir da reforma protestante, o sermão expositivo, que é o que o seu pastor prega aqui, foi instituído como o sermão da reforma. Porque ele é o sermão da Bíblia, bíblico, que somente se expõe à Bíblia. Quando se expõe a Bíblia, eu não tenho tempo aqui para falar dos irmãos. Quando eu exponho a Bíblia, eu não tenho tempo de estar dando indireta para algum irmão. Quando eu exponho a Bíblia, eu não tenho tempo de estar contando da minha vida. Quando eu exponho a Bíblia, eu não tenho tempo para falar de nada, eu tenho tempo para falar da Bíblia. Então é o sermão expositivo, é somente a Bíblia, somente a Escritura. E aí vai se trabalhando e o povo vai aprendendo e crescendo na verdade do Evangelho. Então o primeiro solo é somente a Escritura, não existe outro ensino, não existe outro livro, não existe outra revelação, não existe um outro evangelho, não existe outra instrução, somente a Bíblia que vai nos instruir, nos guiar, nos conduzir na nossa caminhada. Amém? Amém. Segundo solo é sola fide. Que é esse texto que nós lemos de Romanos, que é o que Lutero viu, despertou nele, e diz então, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, está aqui não? Revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, uma outra sola de somente, é somente a fé. Somente a fé. Somente a fé é o que nos salva. Somente a fé é que nos conduz a Deus. Somente a fé para a salvação. Não existe nada mais que nos leve à salvação a não ser a fé. Não existe prática, não existe lei, não existe conduta, não existe lencinho ungido, vassoura que varre a maldição, não existe o óleo derramado, não existe o sal grosso, é somente a fé. Somente a fé. Para ser justificado por Deus é necessário exercer a fé
E a fé na obra que Deus fez em Cristo. Somente nos aproximamos de Deus através da fé. A palavra diz que é impossível agradar a Deus se eu não dizimar? Não. É impossível agradar a Deus se eu não contribuir mais? Não. É impossível agradar a Deus se eu não fizer se eu não pagar uma promessa? Não. É impossível agradar a Deus se eu não andar de joelho daqui até São Leopoldo? Não. É impossível, a palavra diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Somente a fé. Não existe nada mais que nos conduza à salvação a não ser a fé. A não ser a fé. Nós cremos em Cristo pela fé. Nós andamos de fé em fé. Nós caminhamos pela fé. Nós cremos pela fé. Nós cremos num Deus invisível, Deus desconhecido que vimos na semana passada, pela fé. Então é somente a fé que nos leva até Deus, e essa fé também não é a fé em coisas. Essa fé não é a fé que eu falei agora sobre crer na provisão. Não é a fé de eu creio que Deus vai mandar provisão. Não é essa fé. Não é a fé de que eu creio que vai dar certo. Não é essa fé. Não é a fé de que eu vou lá entregar o currículo e eu vou pegar o emprego. Não é essa fé. Isso é confissão positiva, isso é estar positivo, isso é confiar que existe a fé da fidelidade e a fé da salvação. Existe essa fé que nós falamos agora, de crer nas coisas, crer que eu vou orar e alguém vai ser curado, crer que vai haver provisão. E sim, existe essa fé, mas não é essa fé que a Sola Fide está dizendo. A Sola Fide está falando que é a fé em Cristo, é a fé na obra de Cristo, é crer, e a palavra diz que eu preciso crer no meu coração e confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor, e que Jesus é meu Salvador, e que Ele morreu na cruz, e que Ele ressuscitou, e isso nos trouxe a salvação. É essa fé. Não existe salvação se não existir essa fé. E aí o terceiro sola é o sola Christus, que é somente Cristo, que está em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus cumpriu 100% tudo o que precisava ser feito para a salvação. Não existe 1% de alguém, não existe o 10% de alguém, não existe o sacrifício de alguém. Jesus fez todo o sacrifício que precisava. Eu não preciso pagar promessa, eu não preciso fazer campanhas, eu não preciso fazer propósitos para a salvação. É somente Cristo que me salva, é Ele que me salva, somente a obra dEle que salva. Eu comentei isso aqui esses dias, numa outra pregação. Eu posso matar uma junta de boi, se não tiver Cristo, vou fazer um baita de um churrasco, mas não vai servir de nada. Eu vou sacrificar uma grana violenta para matar um monte de boi, mas não serve para nada para a salvação, porque é somente Cristo. Ele fez 100%, a morte dele é eficaz. Quando falamos que precisamos fazer algo, quando existe algo a mais além da obra de Jesus, como se ele tivesse feito 99% e faltasse mais 1% para completar, estaremos maculando a obra de Cristo, porque foi somente através dele que nós chegamos à salvação. Não existe salvação fora de Cristo. Por isso que uma frase que ficou conhecida pela Igreja Católica, e essa frase está certa, só que não no contexto que ela é abrangida: não existe salvação fora da igreja. Isso é verdade. Não é fora das portas da igreja, não é fora da porta da Igreja Católica, da porta da Igreja de Taquara. Não existe salvação fora da igreja de Cristo. Nós temos irmãos aqui que são salvos aqui na Igreja de Taquara, mas também nós temos irmãos salvos na China, irmãos salvos na Croácia, no Japão, na Nigéria, nos Estados Unidos. Essa igreja é a Igreja Universal, a Católica de Cristo. Essa igreja, não existe salvação fora dessa igreja. Não existe salvação fora de Jesus.
Se não chegar até Jesus, não tem salvação, existe a condenação. Porque todos nós nascemos condenados por causa do pecado de Adão, e estamos caminhando para o inferno. Nós não, mas quem não está em Cristo está caminhando para o inferno, e não tem salvação se não estiver em Jesus. Por isso, aí abrindo parênteses, não existe salvação do judeu por etnia. Então o judeu que está na guerra lá, ele só está salvo se ele entrar para a igreja. Não existe judeu salvo fora da igreja. Ele precisa crer em Cristo para ser salvo. E a palavra diz que chegará um dia que Deus terá essa proximidade com os judeus e todo Israel será salvo. O que isso quer dizer? Que todo esse Israel que estará vivo nesse dia vai se voltar para Cristo e vai fazer parte da igreja. Não da instituição igreja, mas do organismo igreja. E aí todos serão salvos. Esse conceito foi sendo distorcido com o decorrer da história, agregando algo além de Cristo. Uma promessa aqui, um objeto ali, uma campanha lá, um esforço humano aqui, uma outra coisa ali. A gente pode fazer propósito com Deus, orando, jejuando, buscando a sua presença. Fazemos campanhas aqui para buscar Deus, mas essas campanhas não têm nada a ver com salvação. Entenda a diferença. Fazemos por um propósito, para buscar Deus, para nos entregar mais a Deus, para mergulhar em Deus, mas não pela salvação. A salvação é dada por Cristo, não tem outro, é somente em Cristo, e é somente pela fé em Cristo. É pela fé, somente pela fé. Muito se fala e se clama por um avivamento na igreja. Isso se fala muito, a gente ouve muito. Vai ver no YouTube, tem muitas pregações sobre avivamento, campanhas sobre avivamento, congressos sobre avivamento. Se fala muito de um avivamento, mas aí com isso se busca movimentos, eventos, fórmulas, congressos, se busca diversas coisas, já faz um chamado, venha para a unção com óleo, pela busca do avivamento, venha buscar o avivamento. O Sola Cristo nos revela a fórmula para um grande avivamento na igreja, que vai causar um terremoto na sociedade. O Sola Cristo está dizendo que não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro que vai mediar Deus com os homens. Não existe Maria, não existe apóstolo, não existe o Papa, não existe o padre, não existe o objeto ungido, não existe o pastor. Nada faz essa mediação e nada disso vai trazer um avivamento para a igreja. Não é um homem, não é um evento que traz esse avivamento. Para que o avivamento aconteça na igreja brasileira, para que o avivamento aconteça em Taquara, no Rio Grande do Sul, no Brasil, para que o fogo celestial queime em Taquara, nós precisamos colocar Cristo em primeiro lugar, precisamos colocar Cristo no centro. O momento que Cristo estiver no centro, o momento que Cristo fizer parte da igreja, o momento que Cristo estiver presente na igreja, as pessoas vão vir atrás de Cristo, e aí nós vamos ver um avivamento. Porque onde Deus está, os salvos estão. Aonde há a presença de Deus, há a unção. Aonde há a presença de Deus, há o mover. Aonde há a presença de Deus, há o fogo celestial. Então não sou eu que vou provocar o fogo, não é ninguém que vai atrair esse fogo, não é ninguém que vai fazer esse mover de avivamento, que a igreja toda vai se voltar para Deus. Não é. Quem vai fazer esse avivamento é Jesus. E somente Jesus. Então nós precisamos clamar por Jesus e colocar Jesus no centro. Jesus no centro dos louvores, Jesus no centro da pregação, Jesus no centro dos eventos, Jesus no centro de todas as coisas. Quando Jesus estiver no centro da mensagem, quando Ele estiver no meio do louvor, quando Ele estiver no centro das nossas orações,
nós provaremos naturalmente de um grande avivamento. Ele disse em Apocalipse, ele está falando às igrejas, olha só, ele está falando às igrejas, ele está falando a uma igreja, e ele fala que essa igreja está rica, é rica, mas na verdade diz que ela é pobre, porque eles estão preocupados com os ornamentos, com os eventos e com tudo mais, e ele está lá fora. Aí ele diz, essa palavra diz, é isso que ela quer dizer. Ele está lá fora e ele diz, eis que estou à porta e bato. A porta de quem? Da nossa casa? Não. Do nosso coração? Não. A porta de um evento? Não. Ele está na porta da igreja. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus está dizendo que ele está fora da igreja. A igreja está rica, está cheia de coisa, mas ele está lá fora. E ele está batendo palma. Oh, alguém me ouve aí? Ele está batendo na porta. Alguém abre a porta, por favor. E ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E quando ele entrar, e a porta tem que estar aberta para que ele entre, aí nós vamos ver um avivamento. Porque ele é o fundamento da igreja. A igreja está totalmente fundada nele. Quando Cristo estiver dentro da igreja, as pessoas também estarão. Por isso é sola Christus. Somente Cristo. O quarto slogan da reforma é o sola gratia, de somente a graça, que está em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, ou não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação vem pela graça por meio da fé. Por que os reformadores instituíram esses 5 solas? Para combater todas as heresias que estavam acontecendo. Não era só mais Cristo, não era só mais pela fé, tinha que ter as obras. E não era de graça, não era pela graça. A graça dada por Deus é um favor, uma bondade, a expressão do seu amor por nós que nos salvou. A misericórdia de Deus nos alcançou por nada além da sua graça. Ninguém fez nada para merecer a salvação, ninguém faz nada para merecer a salvação, porque nós somos imerecedores. Quem está fora de Cristo é imerecedor. Não tem mérito nenhum para dizer, mas eu fiz. E a palavra nos diz que é pela graça. E o versículo seguinte diz que é para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, eu estou aqui porque eu fiz, olha, só fiz mais do que tu. Bobão, eu sou melhor. Não, é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou pela graça. O mérito que eu faço, que eu mereço, não existe mérito. A graça é bem diferente do mérito. Imagina você, poxa, eu estou a fim de pegar um dia de praia, eu trabalhei por isso, eu ganhei dinheiro, eu me esforcei para passar um dia na praia. Eu mereço, eu tenho mérito para isso. A praia precisa estar linda para isso, precisa estar maravilhosa para isso, precisa ter lá um milho para mim comer. Tem gente que não tem milho, que não tem dinheiro para comprar milho, né? Mas lá tem que ter um milho para a gente comer. Tem que estar um dia maravilhoso de praia. É meu mérito, eu mereci isso. Pela justiça de Deus, o dia vai estar feio. Vai estar caindo um temporal. Não vai ter milho na praia. O mar vai estar revolto. Porque nós não somos merecedores de um dia de descanso de praia. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós ofendemos a Deus. Por mais que eu me esforce trabalhando, eu posso merecer o dinheiro, eu posso ganhar dinheiro, mas para Deus é um pecador, que está longe dele, está fora dele, não merece dia nenhum de sol. Isso é a justiça de Deus, sendo exercida por alguém que não merece.
Mas por sua bondade, por sua misericórdia, eu não mereço, eu não trabalhei, eu não me esforcei, eu nem queria estar indo para a praia, mas pela sua graça, Deus nos constrange, e eu não sou merecedor. Eu chego na praia, tem um dia lindo de sol, maravilhoso, com milho, com tudo na beira da praia, com sol, com mar, lindo, mas eu olho para o lado e digo: Senhor, mas eu não fiz nada para merecer isso. E Ele diz: pois é, isso é minha graça. É pela graça. Eu não tenho como pagar, mas pois é, eu estou te dando, mas eu não mereço, mas eu estou te dando, é graça. Recebemos a salvação, cada um de nós aqui, cada um de vocês aqui recebeu a salvação, fazendo tudo errado na vida. Ninguém foi chamado por Deus com uma auréola na cabeça, com umas asinhas voando, levitando do chão, porque é o santo, porque é um anjinho. Não, todos nós temos nossos erros. Nós temos aqui ex-adúlteros que traíam suas mulheres. Nós temos aqui ex-mentirosos que contavam histórias, mentiras. Ele chamou mentirosos, ele chamou adúlteros, ele chamou fornicadores, ele chamou ladrão, ele chamou aquele que passava a perna no patrão, aquele que dava o troco errado, ele chamou aquele que fez um assalto, ele chamou aquele que enganou o amigo, ele chamou aquele que enganou a mulher, ela enganou o marido, ele chamou o mau patrão, ele chamou o mau funcionário, ele chamou o injusto. Por quê? Por sua graça. Por sua graça. É somente pela graça. Somente pela graça. Cometemos tudo errado, cometemos todos os pecados. Nós, naquele momento lá da cruz, que Jesus está crucificado, pessoas passavam por Ele, Ele carregando a sua cruz, cuspiam nele, tocavam pedra nele. Quando Ele foi crucificado, olhavam para Ele e diziam: sai daí, tira ele daí, Elias. Debochavam dele, cuspiam dele, riam da cara dele. Sabe quem era aquelas pessoas que estavam lá? Eu e você. Cuspindo na cruz, tocando pedra na cruz, ainda dando para ele descer lá de cima, para ele descer, debochando. Assim era nós. E pela sua graça, Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o último sola é só lhe deu glória. A glória é somente a Deus, que está em Romanos 11:36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Deus não divide sua glória com ninguém. Tudo que existe nesse mundo, principalmente a salvação do homem através de Cristo, é para louvor da sua glória. Ele salva pecadores para louvor da sua glória, e tudo é para a sua glória. Você está aqui hoje é para a glória de Deus, você faz algo é para a glória de Deus, deve fazer algo é para a glória de Deus. Nós temos uma série de mensagens, inclusive, que é sobre a glória de Deus. O Senhor lhe deu glória, que eu falei nessa série sobre várias formas de nós agir na sociedade, dando glória a Deus, e o meu segundo livro vai ser sobre esse assunto, de como ser cristão na sociedade. Porque hoje ofendemos a Deus quando damos glória a uma pessoa, a alguém, a alguma coisa, e não a Deus. Herodes morreu quando deu glória para ele mesmo e não glorificou a Deus. E a palavra diz que ele foi comido de bicho. Por quê? Porque não deu glórias a Deus. Quando usamos a fé, cremos em Cristo somente, através da graça, somente nas Escrituras, glorificamos o nome de Deus. Quando você vem para o culto, você glorifica o nome de Deus. Quando você dá um troco certo, você glorifica o nome de Deus. Quando você faz um negócio honesto, você glorifica o nome de Deus. Quando você ama sua esposa, você glorifica o nome de Deus. Quando você trabalha justamente, você glorifica o nome de Deus. Quando é um bom patrão, glorifica o nome de Deus. É tudo para a glória de Deus, é só lhe deu glória. Eu faço tudo para a glória de Deus, e tudo é para a glória de Deus. A salvação é para a glória de Deus.
E agora os benefícios que essa reforma trouxe para a sociedade. A partir da reforma surgiu a democracia. Foi a igreja que instituiu a democracia. Foi por causa da igreja que surgiu a democracia. E todos os benefícios que a democracia tem. Através da democracia foram definidos as liberdades, que não existia antes. Nos padrões bíblicos, no judaísmo, né, no tempo do Antigo Testamento, estava definido isso. Mas a sociedade perdeu isso. A igreja perdeu isso. E a reforma trouxe isso de volta. Aonde começou a se falar de liberdade de consciência, de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, a partir da reforma protestante, a partir do protestantismo. A partir da igreja, da reforma dos protestantes, que se investe na educação, na fundação de escolas, que antes não existia. Porque é muito melhor tu governar um povo burro do que um povo inteligente. Mas como nós somos a igreja, a religião do livro, o povo precisa ler, então precisa ensinar o povo. Quem que começou a ensinar o povo? A igreja. Para o povo conseguir então poder estudar um livro, poder estudar a Bíblia, poder entrar, mergulhar nas Escrituras. Calvino disse certa vez que é um pecado grave com as crianças não educá-las. E isso merecia um castigo grave. Tanto que na época foi desenvolvido um catecismo para as crianças. E gente, eu tive acesso a esse catecismo. E vou dizer para você, é uma vergonha. Porque as crianças da época certamente conheciam mais que qualquer um de nós. O catecismo ali ensinava coisas que até para nós é difícil de entender. Mas foi investido para que a criança crescesse dentro dos parâmetros de Deus. E a sociedade se desenvolvesse. E aí surgiu também um avanço da ciência através da igreja. E olha alguns nomes da ciência, que alguns você deve conhecer com certeza. Louis Pasteur. Louis Pasteur era um cristão da bacteriologia. Ele que foi o primeiro a combater as bactérias. O carinha da maçã, sabe? Não é o Steve Jobs, né? Não é a Apple, mas é o Isaac Newton. Isaac Newton era um cristão. Robert Boyle, que foi na dinâmica dos gases. Georges Cuvier na anatomia. Gregor Mendel na genética. Pascal na hidrostática. Maxwell na eletrônica. Tudo isso cristãos a partir da reforma, que trouxe benefícios para o mundo, que trouxe educação para o mundo, que se fundou universidades. As principais universidades são protestantes no mundo. Ao todo foram construídas entre universidades e colleges 75. E aí foi construída a Universidade Livre de Amsterdã, a Universidade de Princeton, a Universidade de Harvard, de Harvard, a Universidade de Yale, onde surgiu ali diversos presidentes dos Estados Unidos, tudo feito pelo cristianismo protestante. A partir da reforma surgiu o Estado laico, onde houve a separação da igreja e o Estado, e agora existe a liberdade religiosa e todos podem exercer a sua religião. Em 1787, os Estados Unidos foi o primeiro país a estabelecer o Estado laico, fazendo separação entre o Estado e a igreja. O Brasil adotou o Estado laico em 1890, que hoje muita gente não entende o Estado laico. Inicialmente separando o Estado da igreja, houve então a liberdade religiosa. A fundação dos Estados Unidos foi fundado por protestantes. Os Estados Unidos originou por protestantes. A valorização do trabalho a partir da reforma, porque por um equívoco durante séculos se entendia que o trabalho era um castigo de Deus. O trabalho era algo ruim. Somente após a reforma, através de Lutero, que trouxe essa fiel interpretação que Deus também fez o trabalho e que não existe a separação do secular, do profano pro santo, pro sagrado, que nós servimos a Deus, tanto trabalhando na igreja quanto trabalhando na rua, na nossa profissão, servimos a Deus lá.
fazendo o nosso melhor trabalho, nosso melhor desempenho. Isso veio através da reforma. E aí então veio se estabelecendo que o patrão não podia ser carrasco, não a escravidão, mas um patrão honesto, justo, leal, e um funcionário que trabalhasse justamente para o seu patrão. Acaba então essa distinção de sagrado e secular. E gente, então, para finalizar, precisamos de uma nova reforma no Brasil. Precisamos de uma nova reforma dentro da igreja evangélica. Infelizmente. Porque hoje nós estamos vendo verdadeiras aberrações na igreja. Tudo que se combateu no passado hoje está vindo de volta. A gente não tem mais estátuas de gesso e adoração de ídolos, mas hoje tem o lencinho ungido, tem a vassoura, tem a caneta que assina o cheque para te ganhar tantos R$1.000. Hoje tem faça isso para ganhar aquilo, pague essa promessa, dentro da igreja evangélica. Hoje tem adoração ao pastor, tem pastor que é estrela, que é astro. Nós devemos honrar o pastor, e isso é bíblico, devemos honrar. Você deve honrar o seu pastor, você deve respeitar ele, você deve honrar, mas nada além disso, e é respeito por alguém que está ensinando a palavra para você, que está conduzindo você na caminhada, mas nada além disso. Mas tem hoje pastores chegando de helicóptero, em carrão, sendo ovacionado, pessoas aplaudindo, desmaiando para ver um cantor gospel. Pelo amor de Deus, precisamos de uma reforma de novo. As pessoas não estão entendendo o evangelho. As pessoas estão querendo os bens, as bênçãos, mas não quer aquele que dá a bênção. Não quer fazer um esforço, não quer fazer um sacrifício para estar no culto, para estar presente, para estar junto. Você sabe, você está numa igreja bíblica. Nós somos bíblicos e prezamos pela Bíblia. Você nunca vai ouvir aqui da minha boca que você vai ser rico. Faça isso para ser rico. Você nunca vai ouvir isso. Mas você vai ouvir, dobra o joelho, busca Deus, se pareça com Cristo, faça diferença na sociedade. Você vai ouvir que a sua família vai ser restaurada, que você vai ser restaurado, que tem chance, que tem como mudar, que tem como Deus fazer. E é Deus que faz, não é tu. Basta só você se entregar. Uma vez uma irmã me disse: pastor, a nossa igreja só não é rica porque o senhor não fala de dinheiro. A gente fala o que tem que falar. O que tem que falar, o que é bíblico, a gente fala. O que não é. Mas aí nós temos homens corajosos na história que fizeram a diferença, gente. Eu desejo muito que a gente faça a diferença. Que a igreja do Brasil para Cristo de Taquara seja conhecida como uma igreja que abençoa a cidade, faz a diferença. Uma igreja diferente, uma igreja que busca a salvação, busca estar em Cristo, busca ajudar o pobre necessitado. Não porque vai ser salvo por isso, mas porque é salvo faz isso. Mas John Wesley um dia orou a Deus pedindo: me dê 100 homens. Ele orou a Deus: Senhor, me dê 100 homens e eu mudarei o mundo. Eu oro isso a Deus aqui em Taquara: Senhor, me dá homens para a gente mudar essa cidade, me dá homens para a gente mudar essa política, me dá homens, Senhor, tementes a Deus. O que ele orou: somente tementes a Deus e temente ao pecado, e nós mudaremos o mundo. Eu oro a Deus: Senhor, me dá homens para a gente mudar essa sociedade, mudar essa cidade, fazer a história acontecer aqui nesse lugar. Eu tô constantemente tentando fazer alguma coisa na prefeitura, não como político. Eu já falei isso esses dias até. Eu consegui uns aro de basquete novo para botar no parque lá, e aro retrátil, que é o aro oficial, né, para não quebrar mais. E aí no grupo um perguntou: precisa votar em quem? Eu disse: vota em mim. Eu disse: não, cara, não precisa votar em ninguém.
Eu não faço isso, eu não vou ser político, não quero ser político. E não é para favorecer nenhum político. Faço isso porque eu faço, porque é meu dever, eu sou pastor, eu vou fazer. As pessoas não estão acostumadas com isso, elas têm que ver isso e realmente ficar surpresas. E uau, que gente diferente é essa? Então eu preciso de homens que temam a Deus e temam o pecado para fazer diferença, para fazer um vendaval, um furacão, um terremoto nessa cidade. John Knox dizia: dá-me a Escócia ou eu morro. Olha esse homem, olha esse homem, olha a oração desse homem: me dá a Escócia, Senhor, ou eu vou morrer. Whitefield fez quase a mesma oração. Ele diz: se não queres me dar as almas, retira a minha. Olha o que esses homens pregavam: não era dinheiro, não era fortuna, não era o sucesso, era salvação. E Billy Graham, ajoelhado, criança ajoelhado na cadeira de Wesley, chorando, dizendo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E é isso que eu oro. Eu oro: Senhor, faz de novo. Senhor, faz mais uma vez. Senhor, faz de novo em Taquara, faz de novo nessa igreja. Senhor, faz de novo, muda essa história, muda a realidade da igreja brasileira. Às vezes eu olho, eu ligo o rádio, às vezes eu vou ver algo no YouTube. Hoje a gente recebe muito videozinho no Instagram, e eu olho e eu digo: meu Deus, o que estão fazendo com a tua igreja? Eu olho e penso: o que estão fazendo com o evangelho, meu Deus? Por favor, Deus, faz de novo, porque não dá mais para aguentar essa gente fazendo isso com a tua obra. Imagina eu sofrendo, chorando. Imagina Deus olhando essas pessoas fazendo a miséria com o evangelho. E deu seu filho para morrer na cruz, mas as pessoas hoje estão botando fogo na cruz. Pessoas hoje fazendo sacrifícios e mentiras, enganação, falando cada aberração, meu Deus. Cada criatividade que esses homens têm, que eu fico de boca aberta. E cada coragem, eu penso: como é que esse cara tem coragem de fazer isso? Tem igrejas na África que as irmãs têm que ficar nua para o pastor dar banho nela na frente do púlpito. Que é isso? Onde é que ele viu isso na Bíblia? Pelo amor de Deus, é um crime contra a igreja. É um crime contra a igreja fazer as pessoas virem na igreja e dar tudo que elas têm. Para quê? Para ter sucesso. Mas sucesso, querido, Jesus disse: não acumule tesouro aqui na terra, onde a traça e o ladrão pode roubar e comer. Acumule o tesouro no céu. Se fala das bem-aventuranças aqui, que tu vai ter, tu vai poder, tu vai conquistar. Mas Jesus fala das bem-aventuranças eternas. Acumule o tesouro no céu. Seja temente a Deus e seja ligado em Deus. É isso. A reforma, precisamos de uma reforma na igreja. E que essa reforma comece com cada um de nós. Que cada um aqui possa ser um homem, uma mulher valente que vai mudar essa história. Que amanhã, quando receber uma proposta indecente no emprego, seja de desvio de dinheiro, seja uma cantada de alguém, tu vai dizer: não faço isso. Mas se tu não fizer, tu vai perder teu emprego. Eu pego meu emprego, estou indo embora agora, mas não faço isso. Porque eu sou temente a Deus, porque eu sirvo a Cristo. Porque teve alguém que morreu por mim. Dinheiro é bom, precisamos de dinheiro sim, mas não vivemos para o dinheiro que vive para nós. Amém? Que essa palavra caia no seu coração, que possamos viver a reforma a cada dia. O slogan da reforma, um muito famoso, que diz: igreja reformada sempre se reformando. Não é reformando em aderir o mundanismo, mas é se transformando para ganhar a sociedade, é entrando na sociedade, é se infiltrando. Spurgeon dizia que cada um de nós deve ser um cavalo de Troia onde está. Você deve ser um cavalo de Troia. Sabe do cavalo de Troia, né? Que eles entraram em Troia com um cavalinho como um presente, e dentro do cavalo estava cheio de soldados, que eles invadiram Troia. Cada um de nós deve ser um cavalo de Troia, aonde está infiltrado. Você é um agente infiltrado lá no seu trabalho.
Você é um agente infiltrado lá na sua escola, ninguém sabe. É o agente secreto mesmo, ninguém sabe que você é crente. Mas as pessoas vão vendo você agir, vão vendo você conversar, vão vendo você aconselhar, vão vendo as suas atitudes e vão vendo, olha, estão sendo invadidas pelo reino de Deus e não estão percebendo. Amém, queridos?